Jeremias. Irmial. Capítulo 10. Ouçam a palavra que Yahweh falou contra vocês, ó casa de Israel. Assim diz Yahweh. Não aprendam o caminho das nações, nem fiquem apavorados diante dos sinais dos céus, só porque as nações ficam apavoradas com eles. Pois os costumes dos povos são uma ilusão. Seus ídolos são apenas uma árvore derrubada da floresta, trabalhada pelas mãos do artesão com sua ferramenta. Eles os embelezam com prata e ouro. E os fixam com pregos e martelo para que não caiam. Assim como um espantalho num pepinal, eles não falam, precisam ser carregados, pois não andam. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nada de mal, nem podem fazer nada de bom. Ninguém é como tu, ó Yahweh. Tu és grande, e o teu nome é grande e poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Isso é o que se deve fazer, pois entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há ninguém igual a ti. Todos eles são tolos e insensatos. Instrução de uma árvore é pura ilusão. Prata batida é importada de Tarsis, e ouro de Ufaz, e são trabalhados pelo artesão, pelas mãos do ourives. Sua roupa é de linha azul e de lã roxa. Todos eles são feitos por trabalhadores habilidosos. Mas Yahweh é o verdadeiro Criador. Ele é o Criador vivente e o Rei eterno. Por causa da sua indignação a terra tremerá, e nenhuma nação poderá suportar a sua fúria. Isto é o que vocês devem dizer a eles. As divindades que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Ele é aquele que fez a terra com seu poder, aquele que estabeleceu o solo produtivo com a sua sabedoria e que estendeu os céus com seu entendimento. Quando ele faz ouvir a sua voz, as águas nos céus se agitam, e ele faz subir nuvens desde os confins da terra. Fazendo os relâmpagos para a chuva e faz o vento sair dos seus depósitos. Todos os homens agem de modo insensato e sem conhecimento. Todos os ourives ficarão envergonhados por causa das suas imagens esculpidas, pois as suas imagens de metal são uma falsidade, e não há espírito nelas. São uma ilusão, obras dignas de zombaria. Quando chegar o dia do seu ajuste de contas, elas desaparecerão. A porção de Jacó não é como essas coisas, pois ele é quem formou tudo, e Israel é o bastão de sua herança. Yahweh dos exércitos é o seu nome. Apanhe a sua bagagem do chão, ó mulher cercada pelo inimigo. Pois assim diz Yahweh. Agora vou lançar os habitantes para longe desta terra, e farei com que sofra aflição. Ai de mim por causa da minha calamidade. Meu ferimento é incurável. Eu disse. De fato, esta é a minha doença, e eu tenho de suportá-la. Minha tenda foi devastada, e todas as cordas foram rompidas. Meus filhos me abandonaram e não existem mais. Não restou ninguém para armar a minha tenda e levantar os seus panos. Pois os pastores se comportaram de modo insensato e não consultaram Yahweh. Por isso eles não agiram com entendimento, e todos os seus rebanhos foram espalhados. Escute! Uma notícia está chegando. Um grande abalo está vindo desde a terra do norte, para fazer das cidades de Alda uma terra desolada, um esconderijo de chacais. Bem sei, ó Yahweh, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Corrige-me, ó Yahweh, com justiça, mas não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que te desconsideram e sobre as tribos que não invocam o teu nome. Pois elas devoraram a Jacó, sim, elas o devoraram até exterminá-lo, e desolaram a terra dele. Jeremias. Irmial. Capítulo 11. Irmial recebeu de Yahweh a seguinte palavra. Ouçam as palavras deste pacto, ó povo. Transmita-as aos homens de Alda e aos habitantes de Elshalaim, dizendo: Assim diz Yahweh, o Criador de Israel. Maldito o homem que não obedecer às palavras deste pacto, que fiz com os seus antepassados no dia em que os tirei da terra do Egito, do forno de fundição de ferro, dizendo: Obedeçam a minha voz e façam todas as coisas que eu lhes ordeno, e vocês se tornarão o meu povo, e eu serei o seu Criador.
Dessa forma eu poderei cumprir o juramento que fiz aos seus antepassados, de dar-lhes a terra que mana leite e mel, como acontece hoje. Então eu respondi. Assim seja, ó Ial. E Ial me disse. Proclame todas estas palavras nas cidades de Ialda e nas ruas de El-Shalaim. Ouçam as palavras desse pacto e cumpram-nas. Pois eu adverti solenemente os seus antepassados desde o dia em que os tirei da terra do Egito até hoje, dizendo-lhes vez após vez: obedeçam à minha voz. Mas eles não escutaram nem prestaram atenção. Em vez disso, cada um deles teimou em seguir seu próprio coração mau. Por isso eu trouxe sobre eles todas as palavras desse pacto que lhes mandei obedecer e que eles se recusaram a cumprir. Há uma conspiração entre os homens de Ialda e os habitantes de El-Shalaim. Eles voltaram aos erros cometidos desde o começo pelos seus antepassados, que se recusaram a obedecer às minhas palavras. Também seguiram outras divindades e os serviram. A casa de Israel e a casa de Ialda violaram o pacto que fiz com os seus antepassados. Portanto, assim diz Ial, estou trazendo sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, eu não os escutarei. Então as cidades de Ialda e os habitantes de El-Shalaim irão às divindades aos quais oferecem sacrifícios e clamarão por socorro, mas estes de modo algum os salvarão quando chegar a sua calamidade. Pois as suas divindades se tornaram tão numerosos quanto as suas cidades, ó Ialda. E tão numerosos quanto as ruas de El-Shalaim são os altares que vocês fizeram para coisa vergonhosa, altares para fazer sacrifícios a Baal. Quanto a você, não ore por esse povo. Não clame em favor deles nem ore por eles, pois não os escutarei quando clamarem a mim por causa da calamidade que virá sobre eles. Que direito tem o meu povo amado de estar na minha casa, quando muitos agem conforme seus planos malignos? Será que com carne sagrada eles conseguirão impedir que a calamidade venha sobre você? Será que você se alegrará naquele tempo? Ial a chamava de oliveira frondosa, bonita e com belos frutos. Com um grande estrondo, ele pôs fogo nela, e quebraram seus ramos. Ial dos exércitos, aquele que a plantou, declarou que uma calamidade virá sobre você. Por causa da maldade cometida pela casa de Israel e pela casa de Ialda, que me ofenderam fazendo sacrifícios a Baal. Ial me informou para que eu ficasse sabendo. Naquele tempo tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um manso cordeiro sendo levado ao abate. Não sabia que eles estavam conspirando contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com os seus frutos. Vamos eliminá-lo da terra dos vivos para que o nome dele não seja mais lembrado. Mas Ial dos exércitos julga com justiça, ele examina os pensamentos mais íntimos e o coração. Que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois a ti confiei a minha causa. Portanto, assim diz Ial contra os homens de Anatote, que procuram tirar a minha vida e dizem: não profetize em nome de Ial, senão vamos matá-lo. Portanto, assim diz Ial dos exércitos: vou ajustar contas com eles. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Não sobrará entre eles nem mesmo um restante, porque trarei calamidade sobre os homens de Anatote no ano de ajustar contas com eles.